Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniele, eu sou a líder do Laboratório de Inteligência Computacional e Robótica, o LICRO, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. O Laboratório LICRO está oferecendo este curso de extensão de ferramentas e tecnologias digitais para a formação de educadores, e este curso está sendo financiado pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM Campus Patrocínio. Na aula inaugural de hoje, eu vou tratar sobre a inteligência artificial dentro do contexto de educação, então a inteligência artificial na educação e como que essa inteligência artificial, juntamente com as tecnologias e mídias digitais, podem ajudar os professores na proposição de técnicas de ensino-aprendizagem mais motivadoras para os seus estudantes. Vamos começar, se inscrevam no canal caso vocês queiram comentar neste vídeo. Um abraço e bom curso para todos, boa aula inaugural para todos. Continuando, a gente tem a agenda do curso. Eu vou falar primeiramente de inteligência artificial na educação, um pouco de tecnologias e aprendizado, também do funcionamento do curso e as considerações finais. Primeira coisa, na introdução, a gente sabe que a formação de professores ela não tem sido tão valorizada nos últimos anos e, ao mesmo tempo, a gente sabe que os docentes conseguem transmitir conhecimentos para várias pessoas ao mesmo tempo. E por isso que essa capacitação ela permitirá que os professores adotem novas tecnologias dentro da sala de aula e engajem seus estudantes ao mesmo tempo, fazendo com que eles tenham bons resultados no seu aprendizado. Essa é a segunda turma de formação de docentes em tecnologias e de mídias digitais para a educação. A primeira turma foi ministrada no início do semestre, que começou de forma presencial e foi para a forma EAD assim que começamos a pandemia. A gente tem 6 colaboradores nesse curso. Dois colaboradores já participaram de outras turmas e os outros colaboradores, eles são aí instrucionistas que ajudarão a montar o material e também ministrar aulas, ajudando a tirar dúvidas nos sites, entre outras atividades que foram atribuídas a eles. As principais motivações, então, para a criação desse curso, bom, a primeira coisa que eu acredito ser a mais importante é o estresse do professor, né? O professor ele teve que gravar aulas, conversar com os alunos, preencher 1 milhão de formulários e ainda aprender essas tecnologias de forma autônoma, né? De forma independente, sem o apoio aí das instituições. Então, a criação desse curso foi justamente para tentar minimizar aí o sofrimento desse professor. A outra coisa que me motivou foi a questão, pelo menos para mim, né, de que os alunos eles ficam o tempo todo no celular e aí eles competem a atenção do celular com o professor, né? Eles ficam hora mexendo no celular e hora tentando prestar atenção no professor. Só que como o celular é um aparelho que está muito mais próximo deles, né? Os relógios também que hoje em dia fazem a integração com esses celulares, os alunos eles acabam não prestando muita atenção no professor, então eles ficam bem dispersos e essas notificações, essa imersão que os celulares trazem, bem como os relógios hoje em dia, elas atrapalham em muito a concentração do estudante. Então eu tentei utilizar o celular como meu aliado e não como meu inimigo. A outra coisa é que a gente está ficando um pouco defasado, né, em relação às tecnologias. Por exemplo, países de primeiro mundo já adotam essas tecnologias em sala de aula há muito tempo atrás. E hoje em dia eles já estão um passo adiante, que é a utilização da inteligência artificial como forma de motivação aí dos estudantes. Então, essas foram as três motivações aí para a criação do curso, porque a gente não pode ficar tão atrasado como a gente está, né? Agora a gente só está utilizando a tecnologia em virtude de uma necessidade, de uma obrigação por causa da pandemia, senão a gente estaria adiando aí ainda mais essas tecnologias em sala de aula. Para o entendimento, então, de como essa tecnologia poderia ser usada dentro da sala de aula, eu passei a investigar algumas frases de efeito na internet, alguns blogs que falavam sobre essa utilização aí dos celulares na sala de aula, mas também da tecnologia. E, ao mesmo tempo, também eu comecei a investigar alguns artigos e até comecei a trabalhar um pouco com isso nas minhas linhas de pesquisa. E eu, por exemplo, entrei neste blog aqui só para dar uma exemplificação. E aí ele dizia: somente o quadro e o caderno e a caneta não são mais suficientes para manter os alunos interessados em aprender. Bom, é um pouco verdade, porque os alunos eles não sentem-se mais motivados para
pegar uma caneta e anotar nada em caderno. Acho que muitos alunos hoje em dia nem tem mais caderno, nem caneta, nem lápis. Eles levam apenas o celular para a sala de aula, né? E eles ficam mexendo nesse celular. Aí, quando eles precisam, acham que alguma coisa é relativamente importante, eles vão lá e tiram a foto do quadro. Eu fico perplexa com essa situação, mesmo porque a gente sabe que quando a gente lê e escreve, a gente usa dois estímulos para o aprendizado. Quando a gente bate uma foto, a gente praticamente não usa nenhum, a gente nem faz questão de armazenar essa informação no cérebro, nem de tentar entender essa informação, né? De certa forma, a gente vai lá tirar a foto e a gente transfere essa memorização, ao invés de a gente guardar na nossa cabeça, a gente guarda no celular. Se um dia a gente perder essa foto, porque os adolescentes aí são bastante interessados em tirar várias fotos, postar em mídias sociais, então isso daí acaba fazendo com que ele não aprenda o conteúdo. A gente sabe também que os aplicativos, funcionalidades e facilidades dos celulares auxiliam muito no contexto pessoal e também podem ser inseridos no ambiente escolar como prática educacional. É verdade, até muitos professores sentem-se desencorajados de utilizar essas tecnologias em virtude de que eles acreditam que os alunos vão saber mais tecnologias do que eles mesmos. Só que não é verdade, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, o que os alunos sabem muito é trabalhar com mídias sociais, tá? Eles não sabem tecnologias, ferramentas aí, Word, Excel, às vezes, né? Coisas até bem simples assim, eles não sabem trabalhar com essas tecnologias, com essas ferramentas. Então, é por isso que os professores devem sim insistir nessas ferramentas em sala de aula, porque é uma outra perspectiva para os estudantes. Não sintam-se acanhados, nem desencorajados, nem desestimulados a fazerem isso, tá? Mesmo porque esse ano foi até interessante, mas eu tive um aluno, ele chegou para mim em 2020 e falou que nunca tinha mandado um e-mail na vida e ele achou até muita dificuldade em mandar esse e-mail e tal. Então ele nunca tinha tido a necessidade, era um aluno aí de uns 20 anos em média, tá? Eu achei muito interessante esse aluno nunca ter enviado um e-mail na vida e aí foi a primeira necessidade de enviar um e-mail e ele teve dificuldade. Então isso mostra que os jovens eles já deveriam aí estar aprendendo, né, essas tecnologias dentro da sala de aula. De acordo com a pesquisa TIC, a educação de 2016, o celular já faz parte da vida de 93% da população brasileira, incluindo, é claro, muitas crianças e jovens. Isso daí eu usei para justamente começar a iniciar as tecnologias em sala de aula. Me baseei nesse pressuposto, nesse princípio, né, de que muitas pessoas já tinham celulares em sala de aula. A BNCC prevê o uso da tecnologia na escola, tendo em vista que a sociedade está imersa no meio digital. Outra coisa importante, né? A BNCC ela não criou uma matéria de computação, mas ela já prevê a tecnologia dentro da sala de aula. Então, por isso que na ausência dessa disciplina, a gente acaba então tendo que usar essas tecnologias dentro da sala de aula. Qual foi a solução encontrada para resolver esse problema? Tendo em vista, então, que o aluno ele fica bem disperso, que ele não tem muita atenção, entre outras coisas que esse aluno faz, eu acabei, então, optando por iniciar pesquisas sobre ferramentas e tecnologias digitais que poderiam ser usadas como minhas aliadas, né? E não no, assim, no sentido de competir com o celular dos estudantes. Bom, então em fevereiro de 2017 não era mais possível usar o Google Classroom, porque neste momento, quando eu decidi usar essa tecnologia, e a tecnologia do Google Classroom foi escolhida por mim justamente porque é uma tecnologia que já é parceira da instituição onde eu trabalho, então acabou que não era possível, porque o aluno tinha que ter um e-mail lá institucional, e nesse momento ainda os alunos não tinham e-mail institucional. Somente em abril do mesmo ano que foi disponibilizado a entrada de estudantes sem mesmo ter o cadastro com e-mails institucionais. Então, isso daí fez com que de fevereiro até abril eu não usasse nenhuma tecnologia em sala de aula, mas assim que começou, eu comecei a utilizar e adotar essa tecnologia. Então foi algo meio repentino assim que eu adotei como estratégia de sala de aula, mas que para mim estava sendo muito importante, porque uma coisa que eu não gosto é de carregar papel para casa ou deixar lá na minha sala, né, na instituição, porque vai juntando muita coisa e dá aquela sensação de estresse, né? Que você tem muita coisa para resolver. Então, eu deixei tudo isso
dentro dos celulares, dentro da minha ferramenta digital, da minha sala de aula virtual, que é o Google Classroom. Mas aí eu tive algumas dificuldades. Eu acho que a primeira delas, que nem está escrito, foi que eu migrei, né? De ausência de tecnologia na sala de aula, basicamente, para inserção dessa sala de aula virtual. Isso daí, né, gera um certo estresse no estudante, porque ele gosta de ficar inerte, né? Ele não gosta de aprender novas coisas, principalmente os resultados que eu acabei encontrando, que foram a principal coisa, a dificuldade do aluno fazer o cadastro. Como eu já tinha falado com vocês, os alunos eles não tinham aí ainda nenhum tipo de muito conhecimento, às vezes, em como fazer o cadastro nessa plataforma. Então, principalmente alunos mais jovens, assim, de séries iniciais, de, por exemplo, primeiros períodos do curso superior, eles tiveram mais dificuldade para fazer o cadastro. Também dificuldade com prazos, entregas de algumas tarefas. Eu percebi que alguns alunos, mesmo com celulares, os celulares eram um pouco menos sofisticados, isso atrapalhava eles um pouco. E principalmente o que eu achei mais interessante foi a falta de motivação e engajamento por parte de alguns estudantes. Como assim, né? Você lê em blogs, em revistas e várias pesquisas na área dizendo que sim, os celulares eles ajudam muito no processo de ensino-aprendizagem. Eu achei que os alunos iam ficar muito entusiasmados e na verdade não foi bem assim. E como que então eu comecei a entender os motivos pelos quais esse aluno não estava engajado? Basicamente, eu utilizei inteligência artificial. Então, para entender o perfil do comportamento desses estudantes, da ausência de motivação deles, eu comecei a entender um pouco de inteligência artificial e aplicar essa inteligência artificial que eu já tinha visto no meu doutorado dentro da sala de aula, né? Para aí tornar até um pouco do que eu fiz na minha pesquisa acadêmica um pouco mais próximo da realidade social. E aí, então, a gente sabe que algumas das empresas elas já adotam essa inteligência artificial como forma de segmentação de mercado, né? Por exemplo, o Instagram, o LinkedIn, o Netflix, o YouTube, Twitter, Facebook. Então, várias dessas ferramentas já adotam essas estratégias, justamente por quê, pessoal? Porque elas querem segmentar o mercado. Então, quando você vai lá e compra uma passagem aérea, não é magia quando aparece um hotel naquele lugar onde você comprou a passagem aérea, tá? Ou aparece uma roupa de neve se você comprou a passagem para um lugar que vai nevar no próximo mês, né? No mês que você comprou a passagem aérea. Então, essa questão é justamente essa mineração de dados, essa estratégia de inteligência artificial aí atrelada a esses redes sociais para que eles segmentem o mercado e consigam muito mais seguidores interessados naquele nicho de produto ou de serviço que eles estão oferecendo. E aumentando assim, né, a probabilidade de venda e de enriquecimento dessas empresas, claro. O que foi descoberto por mim, então, sobre essa mineração de dados e essa inteligência artificial que eu usei para descobrir o perfil dos estudantes? É que os estudantes do nível superior, principalmente porque eles já estavam perto de formar e tal, eles acabaram tendo menos engajamento com o Google Classroom, né, com o ambiente virtual de aprendizagem. Alguns desses estudantes, eles não se sentiam engajados porque eles já tinham um perfil de não se sentirem motivados com estudos, eles já gostavam de tirar foto do quadro mesmo, não anotavam nada. Então, muitos desses estudantes não se sentiram nem um pouco engajados. E a outra questão foi que estudantes de períodos mais iniciais, eles tinham maior motivação em aprender as novas plataformas que os estudantes, por exemplo, do ensino superior. No semestre superior, eu já tive que muitas dessas dúvidas elas já foram sanadas, esses problemas básicos que eu havia mencionado anteriormente já haviam sido sanados e as dúvidas em relação à plataforma diminuíram consideravelmente. Uma das coisas que eles gostaram bastante, de acordo com a minha pesquisa, né, que tinha na verdade como foco descobrir o problema no qual eles estavam enfrentando para acessar a plataforma, mas eles tiveram assim algumas interações bastante positivas. A mais interessante que eu achei foi a diminuição do distanciamento transacional entre professor e aluno, e a segunda que eu achei interessante é que eles se sentiram mais imersos aí dentro do ambiente
a virtual de aprendizagem, por enviar as atividades de forma rápida, não desperdiçar papel, né? Que para mim foi a maior vantagem, é ver aquele tanto de papel na minha mesa, diminuir consideravelmente, eu passei só a aplicar provas em papel. Então, para mim foi fantástico, foi realmente sensacional. Agora eu vou falar um pouco de inteligência artificial na educação. O que é inteligência artificial? É um campo de estudo e projeto de agentes, sistemas inteligentes que mimetizam o comportamento humano. O computador, desde os primórdios da sua existência, ele já tinha sido pensado como um mimetizador do comportamento humano, né? Porque ele tem um cérebro que processa as informações, né? Um processador, e ele tem um conjunto de memórias, né? Memórias secundárias, memórias primárias, né? A gente também tem esse conjunto de memorização, e ele também tem entradas e saídas. Então, esse computador, ele já foi pensado desde o princípio como um computador que processa informações tentando mimetizar o cérebro humano, né? E a inteligência artificial, será que é algo moderno? Quais as aplicações dessa IA e qual é o futuro que a gente espera dela para a educação? Eu preparei, então, uma trajetória aí da inteligência artificial. É claro que essa não é a única vertente existente, eu até peguei algumas outras coisas aí sobre educação também, mas a inteligência artificial, basicamente, ela não é uma ciência moderna, ela é uma ciência já bem antiga. Há relatos que em 1943, McCulloch e Pitts já propuseram um artigo publicado em uma revista bem importante, o primeiro modelo de redes neuronais artificiais, que é o modelo de redes que a gente utiliza hoje para a inteligência artificial, para o deep learning. Então, foi a partir desse primeiro modelo abstrato de um neurônio artificial bem simples que foi possível que a gente tivesse o desenvolvimento das redes artificiais, redes neuronais artificiais que a gente tem hoje. Já para a educação, para o campo da educação e para o campo da computação, a gente tem que em 1954, Skinner, que era um psicólogo, ele propôs um modelo de máquinas de ensinar similar aos computadores que a gente tem hoje em dia. Né? E esses computadores aí, essas máquinas de ensinar, na verdade, elas ajudariam muito os professores, né? Porque os professores eles não têm tempo de entender o comportamento de cada estudante, de dar o feedback de forma tão rápida e precisa. Em 1956, a inteligência artificial já estava sendo investigada aí, né, por Alan Turing, como a ciência e a engenharia de produzir máquinas de ensinar. A gente sabe que a computação ela teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Nos anos 80, os jogos sérios, a gamificação, ela já começou a ser utilizada para ensinar. E o Atari, né, que é uma empresa bastante famosa aí de videogames, ela criou o primeiro jogo, o Army Battlezone, tá, desenvolvido para treinar soldados para a guerra. Em 1980, a popularidade dos sistemas tutores inteligentes cresceram, sabendo que esses sistemas tutores eles foram propostos, na verdade, nos anos 70, mas a popularidade foi a partir dos anos 90. Em 1997, a gente tem que o Deep Blue da IBM, ele venceu Garry Kasparov, né, no jogo de xadrez, usando a força bruta aí para analisar todas as possibilidades de cada jogador. O termo Big Data ele começou a ser usado em 2005, justamente porque a partir desta data nós começamos a ter um crescente número de informações sendo depositadas a todos os instantes na internet, e a partir desse grande conjunto de dados foi possível minerar aí e gerar novos insights a partir desses dados, desses grandes conjuntos de dados que estavam sendo armazenados dentro da internet. Em 2011, a gente tem que o Watson da IBM ele ganhou um campeonato, um quiz, né? Tipo o jogo do milhão da Jeopardy, a partir de consultas web. Em 2016, a gente tem que o AlphaGo da Google, ele venceu o software, o sul-coreano Sedol, o número 1 do mundo, no jogo de estratégia milenar chamado Go, e em 2018 esse software já foi melhorado, tá usando aí heurísticas. Em 2019, a gente tem que o laboratório DeepMind do Google, ele lançou o AlphaStar, para competir no eSport StarCraft 2 e ganhou de todos os jogadores humanos especialistas. E o que a gente agora pode esperar em 2020 e bolinha, né?
para a inteligência computacional, para a inteligência artificial aí nesta educação. Então, a gente espera mecanismos de sistemas tutores cada vez mais inteligentes que possam ajudar os estudantes e os professores. Cada vez também esses sistemas serão mais adaptados aos perfis de estudantes, graças à mineração de dados educacionais, né, que vai entender o comportamento desses estudantes e propor tarefas muito mais direcionadas e que forcem o maior interesse aí desses estudantes. E as tecnologias e o aprendizado, como que essas tecnologias elas podem ser usadas dentro da sala de aula e como elas podem ajudar o estudante de fato a aprender? Como entender o comportamento desses estudantes para que eles aprendam realmente mais com essas tecnologias? Bom, tradicionalmente a gente sabe que a compreensão do cérebro ela era abordada apenas como um ramo da biologia. O modelo de neurônios artificiais, hoje em dia, ele já é estudado em várias áreas, né? E aí ele tem várias aplicações. E o modelo também de neurociência, né? Que é uma área multidisciplinar que envolve filosofia, administração, psicologia, pedagogia. Então, as áreas elas são todas interdisciplinares, né? Inclusive a própria computação, que se beneficiou daquele modelo de McCulloch-Pitts lá nos anos de 1940, e hoje a gente tem aí essa inteligência artificial que reconhece vários padrões na internet, que te oferece novos produtos, que reconhece a sua foto mediante as mídias sociais, por exemplo, no Facebook, ele consegue reconhecer exatamente quem é a pessoa, né, daquela foto. E a tecnologia, então, ela deve fazer com que o aluno ele torne-se mais ativo, né? Buscando aí conhecimentos na sala de aula e não que ele fique um aluno passivo, receptor apenas de informações. Porque quanto mais praticamos aquele conhecimento, aquela disciplina, mais especialistas, mais talentosos ficamos. A motivação é a antecipação de um resultado positivo, o prazer para agir e facilita a prática e a busca por inovação. A gente sabe que a atenção é modulada aí pela necessidade, né? Se eu tenho necessidade de aprender alguma coisa, eu vou prestar mais atenção naquilo. Então, eu tenho certeza que vários professores estão prestando atenção no curso, na aula, em virtude da necessidade de aprender essas novas tecnologias, né? E por isso eles deram atenção para fazer a inscrição nesse curso. A preferência, né? Se eu prefiro alguma coisa, eu vou prestar mais atenção naquela coisa. Então, por exemplo, suponha que eu goste muito de futebol, eu estou vendo um jornal e tem várias notícias ali, política, de tempo, de acontecimentos diários, e eu nem presto atenção. De repente começa a passar coisa de futebol e eu fico super interessada em aprender aí, em ver os lances da rodada, os gols da rodada, as faltas e etc. Então a preferência também motiva a minha atenção. O estado emocional. O estado emocional, ele pode afetar a atenção. Se você está muito estressado, você pode ser que não consiga prestar muita atenção no que está sendo falado, né? Uma desilusão amorosa, alguma coisa nesse sentido pode fazer com que você perca um pouco a atenção. E já as experiências anteriores. O que são essas experiências anteriores? Você sabe que alguma coisa você tem um pouco mais de dificuldade, então você vai querer prestar atenção para que aquilo seja de fato fixado aí na sua memória. Há uma cobrança excessiva, né, para que os professores eles motivem os seus alunos. O aluno, hoje em dia, a gente sabe que ele só quer nota, ele garimpa nota, e no final do semestre ele garimpa nota e frequência, é a coisa mais terrível do universo, né? Mas a gente sabe que o aluno é diferente do estudante, porque o estudante ele tem uma automotivação pelo conhecimento. E aí essa cobrança para que o professor motive o estudante fica uma cobrança muito pesada em cima do professor, porque a gente sabe que para estudar a gente precisa de ter uma automotivação também, né? Por mais difícil, por mais adverso que seja o ambiente escolar, a gente tem que ter a nossa própria automotivação. Não esquecendo, claro, né, das necessidades básicas, como uma boa alimentação, atividades físicas, né? Isso tudo influencia para que eu melhore o meu aprendizado, para que eu esteja motivado. Mas é claro que dentro de um contexto assim geral, né, muitos estudantes não se sentem automotivados e fica parecendo que o professor é o obrigado a todo instante motivar esses alunos, sendo que não, né? O professor, eu tenho certeza que para ele chegar onde ele chegou, por exemplo, ele teve uma automotivação, né? Ele não esperou que ninguém o motivasse. Eu acho dificilmente alguém
nos motivaria a chegar onde chegamos, né? Então, acho que esse esforço interno, essa automotivação, essa perseverança tem que ser pessoal. A tecnologia, outra coisa importante de ser falada, é que ela não tem por objetivo substituir o professor, apenas auxiliá-lo. Muitos professores têm medo, né, de que em algum momento aí a tecnologia substitua o professor, mas não, a gente sabe que o papel do professor é fundamental, né, para a criação de novos conteúdos, para propor o que deve ou não deve ser ensinado, para avaliação e até mesmo, né, como relações afetivas aí com o estudante, que é muito importante para o aprendizado do mesmo. E isso a máquina a gente não tem, né? Numa máquina essa questão aí da intuição, desses relacionamentos mais afetivos. Bom, o professor também ele precisa estar motivado para motivar os alunos, né? Com essa pressão, essa gama gigante de formulários a serem preenchidos, acaba que o professor ele não se sente tão motivado e também muita pressão para que ele esteja motivado e seja o grande motivador. E essa estresse, essa grande pressão aí que é inserida nos professores hoje em dia, acaba aí até, né, fazendo com que ele fique mais estressado, menos estimulado, menos interessado em motivar os seus alunos e, além disso, uma outra coisa é que tem aumentado muito, né, o nível de estresse desses professores, o que é bom ser evitado, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Porque o alto estresse, ele inibe o sistema imunológico e aí você pode até estar mais suscetível a pegar COVID e outras doenças. Então, realmente é importante que esse professor ele esteja motivado e que ele esteja realmente com prazer ali em ensinar. Mas isso não pode ser uma pressão, né? Algo que pressione o professor a ponto dele se estressar. E o professor também não é exatamente o papel dele ficar motivando esses estudantes. O papel do professor é mais dar uma oportunidade de aprendizado a esses estudantes. É claro que a gente pode utilizar estratégias, mas a gente não precisa se cobrar tanto, nos cobrar tanto ao ponto da gente se estressar, né, com essa questão da motivação dos estudantes, porque eu acho que também os estudantes têm que buscar autoconhecimento, é, automotivação, ter perseverança e não ser apenas garimpeiros de notas, né? O professor ele precisa do feedback, da avaliação dos estudantes para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e geralmente isso é extremamente exaustivo para o professor, né? O que eu havia falado anteriormente, o professor ele não consegue ficar motivando o estudante o tempo todo porque a gente acredita que o estudante ele também tem que ter a sua automotivação, né? E as escolhas fazem parte da vida. Então, se o estudante ele escolhe não estudar ali muito, principalmente no ensino médio superior, que eles já têm uma noção muito mais, um pouco mais madura aí, né, dos acontecimentos e das relações com o mundo e das implicações que essa ausência de estudo pode fazer, então eles têm que ter a maturidade, né, no sentido de fazerem as próprias escolhas, estudar e terem automotivação para chegarem em alguma meta, em algum objetivo. E aí é com isso, então, que a gente fecha esse tópico aí, falando que sim, a inteligência artificial ela está um passo adiante da tecnologia em sala de aula, mas é extremamente importante que possamos já usar a tecnologia, porque estamos passos atrás de vários países mais desenvolvidos em educação. Aí ela vai ajudar justamente na questão da mineração de dados para entendimento dos perfis de estudantes, né? E até mesmo para a criação aí de sistemas tutores inteligentes que apoiem esses professores quando vários perfis de estudantes forem analisados. Porque é claro que tem vários perfis de estudantes na sala e o professor, muitas das vezes, é um só. Ele não consegue atender todas as demandas específicas de perfis de estudantes. Então, sistemas tutores inteligentes estarão aí no futuro cada vez mais desenvolvidos para ajudarem esses professores. E existem muitos ruídos na educação. Que ruídos são esses? A gente tem vários autores que pesquisaram sobre educação, vários autores mundiais, conhecidos mundialmente, e às vezes uma única abordagem de um único autor ou de pouquíssimos autores tem sido trazidas como sendo as verdadeiras. E isso não é verdade. Eu acho que a ciência, inclusive da educação, ela tem que agregar, inclusive, conhecimentos de psicologia, de administração, de direito, né, para que o estudante ele seja ali realmente
inserido dentro de um contexto muito mais promissor, até mesmo para aplicação desses conhecimentos que ele aprende na escola no mercado de trabalho, né? E a gente não pode abordar apenas uma teoria como sendo a verdadeira. A família ela gera um certo ruído na educação. Por quê? Porque a família ela tem um objetivo para o filho e a escola tem outro objetivo para o filho daquela família. O que acontece? A mãe vê lá as outras meninas em outras escolas aprendendo balé. Aí a mãe vai naquela escola X e fala: por que vocês não ensinam balé aqui na escola? Então, na verdade, a escola ela tem o objetivo de fazer a criança, o ser humano, entender o mundo como ele é, né? A matemática, a língua, a linguagem, as ciências da natureza, entre outras disciplinas aí, a história, né, que contextualiza todos os acontecimentos no qual nós temos relatos, né? Tudo isso para que a pessoa ela compreenda o mundo como ele é, né? E não como a família gostaria que fosse, né? Criando realidades paralelas, bolhas, né? Então, esta questão da família intrometendo muito na escola, numa forma negativa, é sim prejudicial e é um ruído para a educação. O protagonismo do estudante sendo entendido como uma forma errada, né? O protagonismo no sentido dele não ter autonomia, dele ficar totalmente dependente, mendigando nota, né? Garimpando nota atrás do professor, dele não buscar conhecimento, dele buscar apenas nota. A gente sabe que para ter conhecimento é preciso que o estudante tenha atenção na sala de aula, que ele entenda o que foi passado dentro da sala de aula, mas que ele persevere, né? Que ele estude, que ele faça análises, mapas mentais, para que ele de fato consolide esse aprendizado e posteriormente que ele durma para que essa matéria seja de fato consolidada aí no cérebro do estudante. Mas muitos desses estudantes acabam achando que a vida deles, do jardim de infância até a faculdade, é uma coisa só. No jardim de infância é que eu fazia tudo na escola, por exemplo, e não fazia nada em casa, né? Depois, a partir até do pré, quando a gente começa a ser alfabetizado, a gente já começa a ter que estudar um pouco em casa, treinar a leitura em casa. Então, o estudante ele acha que a vida dele dos 5 anos até os 24 é uma coisa só, né? Ele não vai ter que estudar nunca mais, ele vai ter que aprender tudo em sala e o professor se sente muito estressado com isso, porque isso não é uma verdade. A outra coisa que atrapalha muito na educação são as métricas institucionais, né? Números, apenas números, nada qualitativo, apenas quantitativo, né? Toda a questão de, ele tem que ter tantos por cento de melhoria, tantos alunos sem evasão, tantos isso e tantos aquilo outros, acaba estressando o professor e o estudante ele acaba sendo prejudicado com essas métricas, porque aí realmente as instituições passam a querer atender aquelas metas e elas são irreais, digamos assim, né? São difíceis de serem alcançadas, e aí o aluno também é prejudicado, né? Por uma facilitação e tal, criando até uma realidade paralela, né? Do que é o mundo com o que é a escola, as métricas institucionais, porque o mundo ele tem as suas adversidades e o aluno dentro da escola ele parece não passar por nenhuma delas, né? Porque é tudo muito facilitado e como se ele fosse o centro do universo. E não é assim. No mundo nós não somos o centro do universo, né? Nós temos as nossas dificuldades, nós temos que passar por algumas coisas mais difíceis e na escola fica parecendo que não, né? Com algumas perspectivas aí institucionais que estamos levando aí os nossos estudantes. A outra coisa é que o estudante ele não quer mais reforçar nada para consolidar o conhecimento, ele quer tirar foto do quadro, né, ao invés de copiar, usando aí menos estímulos para o aprendizado e armazenando tudo isso na memória do celular. O celular ele não precisa de nada, né? Ele é uma máquina lá parada, mas você vai precisar, o aluno, né, ele vai precisar daquele conhecimento e ele não está guardando nada daquilo na cabeça. Além disso, há um distanciamento grande, né, do que é ensinado com a prática, então talvez tentar aí utilizar a tecnologia para abordar mais questões práticas, né? Tem simuladores de tudo, simuladores químicos, simuladores físicos, simuladores aí de circuitos, então a gente tem uma grande gama de aplicações que podem ser usadas na sala de aula
para melhorar essa prática estudantil. E além disso, né, muitas coisas elas acabam não sendo ensinadas na escola. Por exemplo, noções de educação financeira, ética, noções de informática, né? Os alunos eles não têm o conhecimento do que são essas ferramentas muito importantes para a vivência aí, né, no mercado de trabalho, dentre outras coisas que não serão mencionadas aqui por questão de tempo. E aí, eu devo usar ou não usar a tecnologia em sala de aula? Sim, eu acho que os professores devem usar as tecnologias em sala de aula, tá? Só que não é uma tarefa simples, o professor ele precisa estar motivado, ele não precisa usar tudo ao mesmo tempo, porque alguns pedagogos falam, nossa, usem tudo ao mesmo tempo, várias mil técnicas de aprendizado diferentes. Não, isso também estressa o estudante, né? E em algum momento aquilo não vai mais fazer sentido para ele. O legal é a primeira vez que você apresenta, depois vai ficando cansativo, assim como qualquer outra estratégia de aprendizagem. Então é meio que fictício isso, né? Você tem que usar várias coisas, porque uma hora ele vai cansar e vai ser monótono, assim como uma aula expositiva, por exemplo, né? Então, essa questão aí de que usem tudo ao mesmo tempo, não, isso é estressante para o professor e para o aluno, tá? E tem que ter perseverança, porque os alunos vão ter dificuldades, como eu mencionei para vocês, eles vão ter algumas inquietações, e aí vocês vão ter que ter paciência para resolver. Usar as tecnologias é extremamente interessante, porém todos os dias torna-se bem cansativo. Alternar entre as diferentes práticas pode ser interessante, né? Você, claro, manter um cronograma, um plano bem organizado, mas alternar algumas coisas para que esse aluno tenha mais atenção, mais motivação na sala de aula. Por isso que eu acho extremamente interessante a capacitação do professor, porque direto surgem novas tecnologias, mas é interessante que esse professor procure essa capacitação, não que ele seja obrigado a fazê-la, né? Porque tudo que a gente é obrigado a fazer acaba sendo chato também, não é interessante. Assim como o aluno de nível superior deveria procurar a faculdade apenas se ele se sentisse motivado, o professor deve se capacitar apenas se ele se sentir motivado. Tenho certeza de que isso é bem relevante para a gente se sentir motivado e também para a gente buscar novos conhecimentos. A experiência profissional que eu trouxe. A minha experiência com a tecnologia na sala de aula me ajudou bastante a superar a pandemia com maior facilidade. Os meus alunos eles não tiveram muita dificuldade porque eu já usava o ensino híbrido, né, na sala de aula presencial. Então, a partir desta experiência com tecnologia, eu foi mais tranquilo, foi mais suave essa transição aí para a pandemia, né, para esse ensino remoto. E aí a outra coisa que para mim foi assim a mais agradável de todas, sem a menor sombra de dúvidas, porque como eu disse, né, eu não uso a tecnologia só na pandemia, eu já uso desde 2017, foi justamente a questão de não levar mais papel de trabalho para casa. E com certeza com esta pandemia agora provavelmente as minhas provas também serão todas feitas em computador, porque para mim, nossa, era o maior estresse ver aquela pilha de trabalhos na minha mesa para eu corrigir, gerava um estresse muito grande. Então, para mim foi a melhor coisa, tá? Não uso mais papel assim com estudantes, tá? Bom, funcionamento do curso. É muito importante a gente falar desse funcionamento do curso. Como será esse funcionamento? O que será aprendido? Como a gente teve mais de 1.000 educadores inscritos, teremos vídeos todas as terças e quintas-feiras, às 17 horas. O horário vai ser síncrono para os 200 primeiros selecionados. O que isso significa? Que esses alunos, a partir das 18 horas, os 200 primeiros, além deles receberem um certificado com maior carga horária, eles terão direito a compreenderem, a tirarem dúvidas com os tutores, tá? Então, eles vão ter essa carga horária síncrona que complementa aí os estudos. Já para a partir dos 200, né, então os 800 aí restantes, demais educadores, a gente vai ter um certificado de 20 horas e as aulas elas serão todas inseridas dentro da plataforma YouTube. Então, vocês terão direito a ver todas as palestras, todos os ciclos de palestras, e ao final terá um questionário para avaliar como foi o curso, quais as ferramentas vocês se sentiram mais à vontade, quais se aplicam mais dentro da sala de aula, para a gente entender também o comportamento desses educadores aí dentro do nosso curso, tá bem?
Quais ferramentas e tecnologias digitais serão de fato ensinadas? Bom, eu gosto muito de uma única inscrição, você consegue aí fazer várias coisas, sem ficar fazendo cadastro em vários sites. Então, o G Suite ele foi escolhido, além de ser, né, a plataforma utilizada na instituição onde eu trabalho, também ele foi escolhido porque ele é muito simples. Com uma única inscrição, com uma única conta, você consegue acesso a vários serviços. O Kahoot e outras técnicas para gamificação, o OBS Studio para gravação dos vídeos, das aulas, o pensamento computacional com Scratch. Esse pensamento computacional com Scratch ele também serve para robótica, então para professores, mesmo que não trabalhem aí na área de exatas, mas é interessante porque com esse Scratch vocês podem, por exemplo, fazer jogos interativos para os estudantes, Padlets para apresentação de conteúdo e LaTeX para a criação de provas e de slides. Por exemplo, esse conjunto de slides foi criado no LaTeX. O G Suite, né, que é o Google for Education, que eu já havia falado para vocês, ele tem a vantagem de comunicação, colaboração, organização e engajamento dos estudantes. Com uma única conta você consegue acesso a vários serviços. E as considerações finais. Em síntese, pessoal, os meios técnicos para melhorar a educação nunca foram tão poderosos como hoje em dia. Hoje em dia a gente tem todos os estudantes praticamente com celulares. A gente pode levar esses estudantes para laboratórios, as ferramentas, os aplicativos, eles estão cada vez mais acessíveis. E é fundamental que a gente insira na escola as disciplinas de tecnologia para evitar a exclusão digital, mas se essas disciplinas não puderem ser de fato inseridas aí nos cursos superiores, nas escolas de ensino médio e fundamental, é necessário, é extremamente importante que os professores já utilizem essas tecnologias dentro da sala de aula, porque aí você está evitando a exclusão total digital dos estudantes. Como eu falei para vocês, os estudantes eles sabem mexer no celular em aplicações básicas, mas eles não sabem usar as ferramentas para o mercado de trabalho. Por isso que muitos estudantes, quando terminam o ensino médio, eles são excluídos do mercado de trabalho. O uso da inteligência artificial ela vai melhorar e muito a questão da educação, bem como as tecnologias, tá? Então, o entendimento do perfil do estudante pode ser mediado aí, né, entendido através de técnicas de mineração de dados, né, dentro da área de inteligência artificial, os sistemas tutores inteligentes que vão ajudar e muito os professores para entendimento do perfil do estudante, para um feedback muito mais rápido, a gamificação que ajuda muito, que torna o aluno muito mais ativo dentro da sala de aula, a avaliação do nível de ruído, a realidade virtual e aumentada, que é quando você pode levar um estudante para um museu lá em Amsterdã, por exemplo, no Museu de Anne Frank. O nível de ruído, né, que a gente sabe que diminui a tensão dentro da sala de aula e você pode colocar sensores para medir este ruído e, de repente, se o ruído estiver muito alto, tocar um apito, algo nesse sentido. E os sistemas colaborativos, né, entre professores, estudantes e entre as tecnologias também que vão aí melhorar e muito a educação. Lembrando sempre de que são necessárias iniciativas públicas, empresariais, cidadãs, que poderão colocar a tecnologia a serviço do desenvolvimento da educação brasileira. Então, sem os técnicos também que trabalham nas escolas, essa questão da tecnologia dificilmente pode ser aplicada. Então, por isso que é muito importante que a educação ela seja vista pelos pilares do professor, do estudante e do corpo técnico de uma instituição. E as referências que eu usei. Muito obrigada e até a próxima videoaula.